Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de Gemini Man, novo filme do Will Smith, dirigido pelo Ang Lee e que traz uma tecnologia aí diferente, é um filme de ação, mas será que ele vale realmente a pena? Henry Brogan é um assassino de elite que, ao se aposentar, se torna alvo de um agente misterioso. Ele logo descobre que o jovem que está tentando matá-lo é uma versão mais jovem e rápida de si mesmo. Bom, esse é um projeto que demorou mais ou menos 20 anos para conseguir sair do papel. Ele passou pela mão de muita gente antes de chegar no Ang Lee. E ele traz como diferencial em questão de tecnologia que o original ele está sendo feito para ser passado a 120 quadros por minuto, que é uma tecnologia nova, em que a gente consegue ver muito mais coisa, parece até que as coisas ficam um pouco mais rápidas, mais dinâmicas, que é feito para tudo justamente parecer mais real para o olho humano. Parece que no Brasil vai chegar em 60 quadros por minuto, que foi como a gente assistiu na cabine, ou 60 quadros por minuto, ou 3D Plus. E assim, em questão de experiência, é bem legal, é diferente, até demora um pouco pra gente se acostumar. Então, assim, se você tiver chance de assistir esse filme nesse formato, eu acho que vale a pena, até porque ele foi gravado para esse formato. Eu não sei nem como que é esse filme em 2D comum. Mas óbvio que um filme não se vende apenas com uma tecnologia nova, ele tem que ser um filme acima de qualquer coisa. E aqui ele é dirigido por um grande diretor, que é o Ang Lee, cara que já ganhou o Oscar 2 vezes com O Segredo de Brokeback Mountain e também com As Aventuras de Pi, que são dois filmaços. Ele também foi indicado a melhor diretor com O Tigre e o Dragão, que é o meu filme favorito dele, é um filme belíssimo. E também teve indicação a melhor filme com Razão e Sensibilidade, que também é mais um ótimo filme. É um diretor muito bom, muito autoral e é um dos diretores asiáticos que melhor conseguiu fazer a transição para o cinema norte-americano. E eu acho legal até bater na tecla do autoral, que mesmo os filmes que eu não gosto dele, como por exemplo o Hulk, aquele primeiro Hulk ali com a Eric Bana, que eu não gosto do filme, mas você consegue ver uma característica autoral, você consegue ver que ele tenta trazer elementos diferentes, naquele caso elementos dos quadrinhos, com uma montagem um pouco diferente. E além de autoral, ele é um diretor muito versátil, ele faz, como só pelos filmes que eu citei aqui dá pra ver, filmes completamente diferentes um dos outros. E aqui ele chega com um filme que é um filme de ação e se aceita em boa parte, pelo menos, como um filme de ação. Acho que nesse sentido dá pra dividir o filme em dois, que tem um lado que eu gostei bastante e outro que eu não gostei nem um pouco. E eu vou começar pelo esse lado que eu gostei mais, que é a questão do filme de ação mesmo. As cenas de ação aqui são muito bem feitas, com poucos cortes, então é aquela ação bem limpa. Então com essa tecnologia nova também ajuda a colocar o público dentro dessa cena de ação, tem uma imersão muito grande, então ele tem completa noção do que ele está fazendo, e além de ter poucos cortes, da gente compreender tudo o que está acontecendo, ele consegue colocar uma energia na cena de ação, então são cenas mesmo bastante empolgantes. Eu lembro aqui, já logo me vem à mente duas delas, uma que é uma perseguição de moto, que ele vai passando, parece que de um plano para o outro, então tem uma câmera subjetiva, ele abre o plano e aí ele vai de um personagem para o outro, e muitas vezes essa mudança de um plano para o outro é sem cortes, e isso deixa ainda tudo mais dinâmico, tudo mais real. Então, assim, é muito bem feito. Tem em um momento ou outro que a gente percebe ali que teve um pouco de CGI, mas nada que incomode, então cena muito bem feita. Também tem uma outra que é de uma luta corpo a corpo, ali meio que uma catacumba em um lugar muito escuro, mas que tem uma iluminação que ajuda a gente a entender o suficiente o que a gente precisa entender, e também passa de um plano para o outro, às vezes sem corte, tudo feito de uma forma muito dinâmica, muito empolgante. Então, mais do que essas cenas serem bem feitas, elas são um puro entretenimento, e acho que é para isso que elas foram desenhadas e funcionam muito bem. E já que eu tô aqui na tecnologia, no CGI, tem também aqui o Will Smith mais novo, que é feito digitalmente, meio que por captura de movimento também, que é muito, muito bem feito. Assim, se você não ficar tentando procurar erro nele, vai parecer uma pessoa normal, tem textura, então você sente como se fosse outras pessoas. Até quando ele interage com o Will Smith mais velho, em nenhum momento você percebe o CGI, e como eu falo, na maioria das vezes
quando você não percebe o CGI, é que esse CGI é bem feito. E então, assim, se você não quer ligar muito pro roteiro, não se preocupa com narrativa, com personagens, e só quer ver boa sequência de ação, vai fundo, porque isso o filme entrega muito bem. Ah, mas por que eu tenho que falar no roteiro se é um filme de ação? Isso foi até uma coisa que muita gente comentou no filme do Rambo. Ah, não tem que se preocupar com o roteiro, com a história, porque é um filme de ação e eu só quero ver o Rambo matando pessoas. Ok, se você se preocupa apenas com isso, beleza, vai fundo no filme. Mas o filme ele faz questão de criar um roteiro, e aqui o que me incomoda é que o roteiro ele quer ser até mais complexo do que ele precisava ser, e mais complexo do que ele realmente é. E por que eu digo isso? Um filme de ação, ele muitas vezes ele pode se aceitar completamente como um filme de ação e fazer algo bem simples. Eu gosto sempre de citar o primeiro John Wick, que é um filme de vingança que não tenta inventar muita coisa e vai direto pra ação e funciona muito bem. Aqui ele tem várias quebras nas cenas de ação, porque ele quer desenvolver um roteiro, ele quer tentar desenvolver de certa forma uma trama e alguns personagens. Então se o filme ele faz questão de tentar fazer isso, a gente tem que julgar isso, porque mais da metade do filme é baseado nesse roteiro. Então não tem como falar que não é importante analisar essa narrativa que o filme propõe. E dentro dessa narrativa, ele falha bastante, principalmente por ser extremamente genérico, não só os seus personagens, suas motivações, mas desde a premissa inicial, que é um personagem tentando sair de uma grande corporação que ele trabalhou por muito tempo, e aí essa corporação, ou uma pessoa em específica, vai atrás dele para não deixar ele vazar nada e tenta matá-lo a qualquer custo. Então a gente já viu isso várias vezes antes no cinema. Tá longe de ser algo novo, e como se desenvolve aqui é da forma mais genérica possível. E uma coisa aqui que me incomodou muito também é que o filme ele é muito simples, mas ele quer parecer mais complexo do que é, e aí nesse sentido, em muitos momentos ele pega um personagem para o filme e coloca um personagem para explicar, com longos diálogos explicando coisas muito simples, que não precisavam de tanto tempo, que muitas vezes nem precisava de um diálogo para explicar aquilo, que o público já tinha entendido, e aí ele para o filme. E isso é extremamente problemático, não só por ser muito mais expositivo do que precisava, como porque ele quebra demais o ritmo do filme. Então a gente vem de uma grande sequência de ação, e aí o filme para por 20 longos minutos, com um desenvolvimento muito pobre, com várias cenas até desnecessárias, e com muita exposição que não precisava, até a gente chegar numa próxima sequência de ação. E isso incomoda porque parece que o filme ele quer se estender mais do que precisa e coloca muita coisa ali no meio só para preencher espaço. E outro grande problema também é a escrita aqui dos diálogos, que a gente, apesar de comprar a ideia desse grupo, os atores têm uma química boa entre eles, muito mais pelas atuações do que pelo que o roteiro está propondo, mas os diálogos são muito mais escritos, eles só não são mais vergonhosos porque os atores são bons. Acho que isso é o que salva um pouco essa parte dos personagens no roteiro, são as boas atuações, mas eu falo melhor delas mais pra frente. E outro problema é, como eu já citei, o filme ele quer ser muito complexo, ele quer tocar em alguns temas que não precisava, bastava se aceitar mais como um filme de ação e menos como um filme que quer fazer uma filosofia barata sobre algum assunto. E aí nesse sentido a gente entra até no vilão, que é muito genérico e que a gente demora muito tempo, na verdade a gente demora até a última cena do filme pra gente ver qual é a real motivação dele. Só que ali é muito tarde, ali quando a gente descobre a motivação dele, não tem como desenvolver essa motivação e fica tudo muito jogado, fica tudo muito raso. Se a gente tivesse essa motivação apresentada desde o início, a gente até compraria a ideia daquele vilão, e esse desenvolvimento dessa motivação faria com que a gente, por mais que a gente entendesse que ele é o vilão, com que a gente conseguisse pelo menos compreender o porquê ele estava fazendo tudo aquilo. Da forma como é apresentada, ele tá na história só porque tem que ter um antagonista. E entrando um pouco nas atuações, o Will Smith, ele entrega porque ele tá levando o filme a sério, porque se fosse outro ator aqui, um pouco mais descompromissado com os diálogos, um pouco mais descompromissado com a obra no geral, poderia ser algo terrível, mas não, o Will Smith, ele realmente tá disposto a fazer aquilo, e isso é sempre muito legal de ver. E ele tem uma química muito boa com a Mary Elizabeth Winstead,
que é uma atriz que, pra você que escuta o podcast do 16mm, sabe que eu gosto muito dela, ela tem um carisma, então mesmo com muito pouco pra fazer, a personagem é bastante rasa no seu discurso, mas a gente consegue comprar tudo aquilo justamente pela boa atuação e pelo carisma que ela tem de sobra. Carisma quem tem também é o Benedict Wong, que é outro personagem que tá ali na história, no caso dele mais para ser um alívio cômico, não faz muita coisa, não tem muita relevância, mas a gente consegue até comprar porque ele é engraçado e porque ele é um personagem muito carismático, na verdade é um ator muito carismático. E no caso do Clive Owen, que vive o vilão aqui da história, ele salva esse personagem de ser algo terrível. Ele poderia cair mais ainda pro caricato, para aquelas risadas maléficas e com aqueles gestos super vilanescos, e aqui ele pelo menos tem uma atuação um pouco mais contida, que se não é boa, porque eu não teria como ser boa com a escrita de roteiro para esse personagem, ele pelo menos não deixa ela ser extremamente caricata e não chega a incomodar como poderia incomodar se fosse um ator aqui um pouco menos qualificado. E então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 6,5 para Gemini Man. Como eu disse, me impressionou as cenas de ação, eu gostei dessa tecnologia, mas no que diz respeito ao roteiro que o filme quer desenvolver e aos personagens, é tudo feito de forma bastante rasa. Então é isso, se você gostou do vídeo já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa também lá para ver o nosso podcast que a gente produz conteúdo toda semana, o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário e também, além disso, tem as nossas outras redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, que a gente produz conteúdo para cada uma delas. Por hoje é só e corta!